Beleza, galera? E aí, como é que vocês estão? Hoje, Papo de Tutor, a gente vai para o espaço. O Ricardo vai contar um pouquinho da história do espaço, história da Lua, revelações, né? Tipo, o homem foi à Lua e o que que fez depois disso? Para onde a gente vai? Diga aí. Foi e vai de novo, né? E vai de novo. Por mais que o E vai povo de novo. insista em militar que tudo isso é uma mentira, que a Lua é uma lâmpada pendurada no céu de domo de uma terra plana, não. O homem foi, o homem vai de novo. Aqui nossa Lua redonda. Também é redonda. A Lua também é redonda. Assim, você Também. tá ligado, né? Que a ideia dos caras é que só a Terra é plana. E que os planetas, o Tô Sol, a ligado. Lua, tudo, eles são redondos, eles são tudo penduradinhos num céu de domo da Terra. Nossa. É, Tá. A Lua tá em voga de novo. Foi interessante. Tá interessante pra gente fazer esse vídeo agora pra mostrar Na verdade, o título do vídeo é uma pergunta, né? Então, será que consegue fazer agricultura? Porque tá em voga. Tem estudo saindo nesse momento agora pra discutir isso. Porque a NASA foi pra Lua na década de 60 numa situação muito militar, geopolítica, de corrida espacial, de corrida armamentista, de provar quem tinha o foguete maior da União Soviética. Hoje o objetivo é muito mais científico. E não é provar os terraplanistas que. Não. A Lua lançou. A NASA lançou agora. Agora não, já faz um tempo, mas tá para lançar o primeiro foguete. Dá para decolar o primeiro foguete do projeto Artemis. Que já vem sendo desenvolvido há alguns anos. O foguete ficou pronto, está nos últimos testes. Eles andaram adiando aí o lançamento. E aí, até a data da gravação desse vídeo, o lançamento está para o fim do ano. Está para o fim de 2022. Nós estamos gravando isso no meio de 2022, né? Então, se você assistir esse vídeo daqui 10 anos, né, tá obsoleto o conteúdo. já vai ter ido. É. Então tá aqui o foguetão deles, o SLS. E aqui na ponta vai a cápsula Orion, que é onde vai 4 astronautas, se eu não me engano. Mas a missão desse ano vai decolar o foguete tudo na inteligência artificial. Vai decolar o foguete, vai mandar a cápsula para a Lua, vai dar uma volta lá, vai voltar para casa, só para testar os sistemas e tudo, não tem astronauta envolvido ainda. Mas hoje existe um interesse muito grande a respeito do solo, do regolito lunar, né? Não pode falar solo, é regolito. Do regolito lunar, de alguns minerais que possam ser explorados financeiramente. Ou até, tipo, descobriram em algumas regiões da Lua, principalmente nos polos, que é onde agora essa missão vai. As outras missões para a Lua não foram nos polos da Lua, essa missão vai nos polos. E que tem muita água lá. E água é H2O, sendo que o combustível de foguete é H2, com O líquido. Então, se você tem H2O, você separa H2 com O, hidrogênio líquido com oxigênio líquido, você faz combustível de foguete. Então, se discute muito produzir combustível de foguete na Lua Vai virar um para posto de gasolina lá, então. mais ou menos, é para usar como base mesmo, porque tipo, Uf, bate e vai para outro é canto que tem água muita, e aí vai. tipo 90 e tantos por cento do combustível necessário para você decolar uma nave para o espaço é você vencer a gravidade e a atmosfera terrestre. Então, tipo, você precisa. Tá ligado essa parte laranja do negócio? Isso é combustível. Então você precisa de muito combustível para vencer a gravidade e vencer a atmosfera. Então você gasta esse tantão aqui, chega na Lua de tanque vazio. Se você encher isso aqui de novo na Lua, pô, velho, você vai para qualquer canto. Então, missões para Marte Menos, estão né? sendo Precisa de menos, né? programadas. A galera tá pensando que talvez o caminho de ir para Marte mais rápido ou para outros cantos, sei lá o que, é usar a Lua como posto de abastecimento. Mas, tipo, são vários objetivos. Na verdade, não é esse o objetivo do vídeo, mas são vários objetivos científicos que tem com a exploração lunar hoje. E Artemis é a irmã na mitologia de Apolo, que são as missões da década de 60 e 70, quando a NASA foi para a Lua por motivos militares e geopolíticos. Então não foram 17 missões Apolo. Teve a Apolo 1, em fevereiro de 67, com 3 astronautas dentro. Eles estavam testando a cápsula sem nem ligou o foguete. Pegou fogo no negócio lá, matou todo mundo. Então, a Apolo 1 nem chegou a decolar nada. Os caras morreram no teste. E aí, isso em fevereiro. Em novembro de 67, para homenagear os 3 que morreram, eles lançaram como Apolo 4 a próxima missão. E aí sim decolou. E aí várias missões de testes, de tipo,
teste de como é que chega lá e volta, chega lá, testa a acoplagem. Até que na Apollo 10, por exemplo, eles até separaram o módulo lunar para pousar na Lua, mas desceram um pouquinho e não pousaram. Era só para testar se o instrumento de pousar funcionava. Voltou, ligou de novo, voltou para casa, não pousou. Em 69, realmente a Apollo 11, eu vou tirar aqui, dar uma limpada na tela, a Apollo 11 foi a primeira que pousou, em 69. Então, teve a Apollo 11, 12, a 13 deu ruim no tanque de combustível quando eles estavam lá. E aí voltou sem pousar. Então, tira da lista. Então, pousou efetivamente na Lua Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Todas essas missões, eles estudaram uma porrada de coisa na superfície da Lua, inclusive o solo, o regolito. E trouxeram para cá muita coisa. Esse é o filé do vídeo. Eles trouxeram para cá muita coisa do solo da Lua, do regolito lunar. Então, essas missões pousaram na Lua, estudaram gravidade, estudaram, tipo, uma coisa muito legal, eles instalaram lá uns espelhos voltados para a Terra. Então, hoje, tem uma parada que você consegue dar um tiro de laser daqui, acertar no espelho lá, e o espelho refletir de volta para cá o laser. Aí o tempo que demora para o negócio ir e voltar, você calcula a distância. Sim. Da Lua com a Terra. E aí eles estão usando isso para monitorar, porque a Lua está se afastando da Terra. Daqui uns milhões de anos ela vai descolar, ela vai escapar do campo gravitacional da Terra e pegar o rumo dela. Quem tiver aqui se lasque. Não, sabe que sei lá o que vai acontecer aqui daqui milhões de anos. Mas, tipo, hoje a prova científica de que teve gente lá e instalou o diabo do espelho, é você ter todo o aparato, você atira no espelho, demora quanto tempo pra voltar. É você conseguir acertar um espelho lá, né? Então, você consegue dar um tiro no espelho lá. É porque aquele laserzinho que nós dá aula, não é aquilo. E aí tem entre muitas nem fotos. O espelho não retrovisor também, né? Não. É uma parada... Pô, você põe no Google, velho, tem muita foto, muita informação sobre isso. Mas... Bom, se vocês querem esses vídeos, põe no comentário aqui. Se rolar, se o povo quiser, a gente estuda mais esses trem. Mas aqui uma foto para mostrar o objetivo do vídeo mesmo, que é uma coisa que nós entendemos um pouco mais de biologia. Os caras trouxeram para cá muitos containers dessas latinhas pequenininhas, feio de regolito de solo lunar, para se estudar. Aqui na Terra. E aí os caras tiveram uma sacada sensacional. A primeira que pousou na Lua foi em 69, a Apollo 11. A última que pousou na Lua foi a Apollo 17, em 72. E eles falaram, bom, a tecnologia de hoje não deve ser a melhor que a gente já atingiu. A coisa vai melhorar. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um cronograma de abertura desses potinhos, desses containers hermeticamente fechados, para que fosse aberto alguns potinhos muito tempo depois, para que se usasse tecnologia que não tinha sido desenvolvida ainda, para estudar esse negócio. Então eles guardaram as amostras hermeticamente fechado, tudo certinho, e aí estão abrindo aos poucos. É aquele lancezinho que o pessoal faz de cápsula do tempo, né? Que enterra no quintal e abre daqui a 10 anos, né? E aí você vai olhar aquilo com outro olhar, né? Ou com outra tecnologia. Então, o nosso papo hoje é isso. É o que eles fizeram com um desses potinhos. Então aqui na Terra já, estamos de volta na Terra. Já voltamos para a Terra aqui com um potinho cheio de regolito, né? Eu ia falar cheio de solo, mas cheio de regolito. Então, mas, ó, perdoai, viu? Eu vou falar solo também. Perdoai. Nome bom para botar em cachorro, regolito. Regolito. Já vou anotar aqui na minha lista de nome para cachorro. Tem uns 50, né? Tem bastante. Maniçoba, regolito, mas vou anotar. Então, esse é o site do Johnson Space Center, do museu, da curadoria lunar do Johnson Space Center, que é um museu, mas não nos moldes do que se conhece mais aqui no Brasil, mas é uma instituição que tem a curadoria desse material. Então ele entra no site, vou botar na descrição todos esses sites, tudo certinho para vocês olharem. Mas entre aqui, ele até diz na apresentação do site, aqui entre 69 e 62, 6 missões Apollo trouxeram 382 quilos de pedra, de solo, de regolito de lá. Coisa pra caramba. E aí tem pedra, essas pedras grandes tem espalhado para tudo quanto é museu que você pensar nos Estados Unidos.
Qualquer canto que você vai nos Estados Unidos tem um museu com a pedra da Lua. É bem nacionalista o sentimento, assim, sabe? E eles fazem muita propaganda e o povo joga muito junto com a NASA, nesse sentido. Então você consegue navegar pelo site lá e ter todas as informações que você precisa. Inclusive entrar num lugar aqui, ó, que você consegue fazer um request, você consegue requerer amostras para pesquisa. Então, teoricamente, você consegue mandar um e-mail para os caras lá, preencher um formulário e falar: queria fazer um experimento com o solo de vocês aí. Vocês me arrumam aí um pedaço de latinha, uma latinha dessas? E aí Faz a existe todo um... submissão do pedido aí do igual a gente regolito. faz, igual a gente faz aqui no Brasil, por Sim. exemplo. Você quer estudar uma peça de um museu, você tem toda uma burocracia que se você é liberado a ter acesso a essa peça ou não. Isso. Só que nesse caso é uma amostra muito valiosa. Então você pede lá X miligramas de solo e pode ser ou não. E aí uma instituição fez esse pedido, um grupo de pesquisa fez esse pedido, para tentar fazer o que a cultura pop anseia, né? Tipo, é engraçado como há muitos anos isso, né? A cultura pop dita os rumos da ciência, né? Toda corrida espacial, tudo que se discute de espaço hoje foi em cima de 2001, Odisseia no Espaço, um filme velho pra caramba. Então... Ela imagina, né? Ela imagina o que o cientista às vezes A vai ficção correr atrás. Né? científica... o povo anseia que um dia a ficção científica se torne ciência, né? Então, esse filme do Ridley Scott, diretor puta famoso, e do Matt Damon, que foi o protagonista, o cara ficou perdido em Marte lá um tempão, ficou sozinho lá, e até que conseguiram buscar ele plantou batata. Ele pegou, não sei se vocês conhecem o filme, também não vou dar spoiler do fim do filme, mas ele plantou batata. E tá aqui, ó, aqui um memezinho da plantação de batata dele lá. E nasceu a batata. Então, tipo, tá bom. essa pergunta ainda não dá para responder hoje, porque hoje a gente tem vários rovers rodando em Marte, né? Vários robozinhos, vários carrinhos. E tem um deles lá, o Perseverance, que está coletando amostras de solo e que vai mandar para cá. 2030, 2020, sei lá quando essas amostras vão chegar para cá. Vai chegar os regolitos de Marte, então. Aqui. Não, tem um negócio que o rover vai disparar o foguete para cima com as amostras, vai passar uma nave na órbita de Marte, pegar aquilo e voltar para a Terra. Só que os objetivos traçados para essa missão são geológicos. Os caras querem saber se já teve vida lá, que tipo de composição. Plantar batata, eu não sei se vai fazer parte do cronograma de caça. Ainda não, né? Mas, de novo, se vocês querem mais sobre esse tipo de conteúdo, a gente estuda essas missões e, sei lá, né? Pode rolar vídeo aí. Mas não dá. Mas na Lua nós temos potinho, né? E aí, será que dá para plantar batata, plantar coisa na Lua? Então uma galera fez. Uma galera que veio da direção da Flórida. Então um grupo de pesquisa da Universidade da Flórida fez a requisição desse material e tentou plantar. Para ver o que rola. E aqui, ó, mandaram... Não tem muita gente aí no artigo, não. Três pessoas. Impressionante, né? Impressionante. Eu esperava ter uns 50 nomes de gente aqui, ó. Tem coisa com muito menos tecnologia que tem. Bota 40 negros aí no nome. Nossa, realmente, na hora que eu vi que tem 3 pessoas, eu falei, caramba. Que provavelmente o pessoal da Flórida não tá de bobeira, não. Deve ter dinheiro pra caramba. É o modus operandi da pesquisa, né? Provavelmente não envolveu um monte de aluno, um monte de gente. Catou os próprios caras mesmo, os professores lá, sentaram e fizeram o negócio. Mas é de se espantar. Porque, por exemplo, tudo quanto é trabalho que envolve a metodologia que eles usaram de transcriptoma, normalmente são trabalhos com gente pra caramba. Porque é uma tecnologia de larga escala, de estudo genético de larga escala e que normalmente envolve muita gente. Então, é de se surpreender que só 3 pessoas conseguiram fazer um trabalho de transcriptoma. Vamos lá, vamos ver isso aí, o que eles fizeram. A metodologia em si ela não é complicada, é um negócio extremamente simples. Eles têm que pegar e plantar. Agora, a análise por transcriptoma é que requer muita gente mesmo. Mas, de novo, a grande novidade disso aqui não é a técnica que foi usada para ver o que acontece. É que eles fizeram isso com o regolito que veio da Lua. O experimento ele é super simples, é uma técnica rotineiramente utilizada, não tem novidade nenhuma, né? A tecnologia, depois que o potinho foi aberto no laboratório, ela é nada mais do que o normal.
Agora, a grande coisa é que, tipo, é um solo, é um regolito que veio da Lua, né? Então os caras pegaram amostras da Apollo 11, 12 e 17. Só outra coisa, a Lua não é um planeta, mas é grande pra caramba. Então cada missão Apollo foi num canto diferente da Lua. Então pode ser que seja muito diferente também o solo dessas regiões, né? Como eu disse no Sim, começo, sim. hoje a ambição da NASA é ir pro polo, pros polos, e lá nunca foram. Todas essas missões da NASA, elas ficaram meio que na faixa equatorial, tropical. Não sei se dá pra usar esses termos. Pessoal da geografia, me É, desculpa. Eu não sei se pode usar esses tropical termos na pra Lua, Lua. né? É. Mas no meio, no Tipo no, meio, me- no, me- no na meio. meiota lá É. no meio. E outra, tudo virado pra cá. Nunca no lado oculto. Lá no lado oculto só sonda. O homem não foi lá não. Fica ligado que a Lua tem uma face que fica sempre virada pra Terra, que é a que a gente sempre vê, e tem uma face que a gente nunca vê, que é o Sim, lado oculto. já ouvi falar um O negócio lado desse. sombrio. Segundo a cultura pop, Sim. tem Transformers lá. Tem Aí religião quando que você diz que for São lá, Jorge mora lá também. é igual quando você vai sair de noite para apagar a luz lá, que você apaga a luz e volta correndo. Caso for lá, volta correndo. É. Pô, então os caras pegaram 4 amostras da Apollo 11, 4 amostras da Apollo 12, 4 amostras da Apollo 17. E usaram uma placa de 48 poços para plantar. Fizeram aqui um ajeitadinho do solo filtrado, tudo. Aqui o filtrozinho de 0,45. Para ter uma ideia, esse espaço aqui, esse pocinho de uma placa de 48 poços, ele é meio que o dedinho assim, ó. Você enfia o dedinho dentro de um poço desse. E foi Tá? aí que eles plantaram. 900 miligramas de regolito. E eles fizeram 4 placas, quadriplicata o experimento para ver o que acontece, que vai que dá merda com uma placa tem outras, né? Metodologia científica. E plantaram, pingaram a aguinha, tem que regar. Tem essa também, tem que regar. Pingaram a Como aguinha, é que botaram a é? Não, sementinha da plantinha. sim. Beleza? Deixa O eu ver cara se tem gastar mais. um regolito e não regar tá de sacanagem, né? Pô, o cara meter um É, regolito aí e não jogar, não gastar uma aguinha, né? Pra regar a planta. tem que regar. E É, aí eles pode usaram como parar. controle o JSC1A, que é o Johnson Space Center 1A. É um é, é Simular um, é um simulador de solo, a gente vai explicar melhor, mas tipo, existe um controle. Então eles compararam aqui no desenho as amostras da Lua com um controle conhecido. Um negócio que eles sabiam já como é que ia se comportar. Certo? Eu acho que não tem mais muitos detalhes para. Aí tá aqui. Esses são os dois pesquisadores principais. E aí, esse vídeo, eu vou deixar na descrição também, tem um vídeo de 17 minutos, sem áudio, mostrando todo o procedimento. Os caras pingando aguinha, pá, né? Então, vou mostrar umas fotos que aqui é de para onde vocês. saíram os cortes daí, né? É, esses frames que a gente tirou. Então, aqui, ó, eles estão botando o regolito do potinho dentro do poço. Aí, aqui, ó, isso aqui é o que veio de lá. Olha o potinho aqui, fechado É a hermeticamente. amostra, né? Esse é o que a Massa. NASA mandou. Aí, ó, Lunar Box, tem uma caixa Lua, caixa da Lua, 2, 3 e 4. Essa é a 1. Provavelmente que tá aqui. Aí. E o Luzinha, tem luzinha tamanho. É, ultravioleta também. sim, sim, tem que Aqui é um ring ter. light só pro cara enxergar, mas depois tem, no vídeo mostra umas lâmpadas ultravioleta. Então, tá aqui, bota o regolito, bota a sementinha e rega. Rega a temperatura controlada. Aqui a luz ultravioleta aqui em cima. Deixa lá com luz ultravioleta. Pra plantinha fazer fotossíntese. E aqui as plaquinhas. Aí, depois do tempo do experimento, coleta a Aí já é plantinha a de dentro do plantinha. poço. Tá aqui, ó, nasceu. Então já, o primeiro spoiler, nasceu. Teve planta. Dissolve em água, põe no potinho, para análise de transcriptômica, que eu vou explicar daqui a pouco. Para estudar a planta agora, né? É. Repara que eles estão. Deixa eu voltar. Eles estão fazendo todo o experimento numa área fechada. Aqui tá as caixas fechadas, mas ó, dentro de uma cabine de proteção. Cadê a primeira foto? Aqui, ó. Tem um vidro aqui, ó. A Acho mulher que só dá para enfia as ver. mãos lá dentro. Tem uma grelha aqui que suga o ar. Então, esse aqui, esse ambiente, ele é totalmente estéreo. Então, ali não tem bactéria, não tem poeira, não tem nada que possa contaminar o seu experimento. Então, deixa eu voltar lá no desenho da cabine. Aqui, você tem uma Ela grelha cria um aqui embaixo. isolamento aí do ambiente.
que suga o ar. Então o ar daqui de fora, ele não entra, ele não entra em contato com a amostra. Então toda vez que você vai mexer com coisa viva, você quer colher os resultados só daquilo que você está plantando, só daquilo que você está analisando, só daquela célula que você está estudando. Então você tem esse ambiente, esse fluxo laminar, essa cabine de segurança, é usada amplamente em pesquisa para você mexer com um monte de coisa viva. Bactéria, célula, planta, o que for. Então, o ar, ele entra por essa grelha, então se forma uma cortina de sucção aqui. Então nada entra. Tudo que entrar vai direto para a grelha, que é sugado pelo motor, passa por um filtro, passa por outros 2 filtros. 30% vai embora, 70% volta para dentro do ambiente. Então esse 70% passou por 2 filtros. Então aqui não tem poeira, aqui não tem bactéria. Então você faz isso para excluir qualquer possibilidade do ambiente terrestre, o ambiente da Terra, tá interferindo no negócio, contaminando. Ou então até tipo, você vai, sei lá, vou puxar para minha área. Você tá trabalhando ali com suas células imunológicas. Você vai botar a leishmania, pro teu macrófago lutar contra a leishmania. Eu falo do experimento que eu sei fazer. Você não quer que uma bactéria do ar entre ali no meio e atrapalhe a guerra. Então, só para trazer para o vídeo um pouco da nossa experiência de pesquisa para entender como é que as coisas são feitas, beleza? Então, dúvidas, comentário aqui embaixo. Então, todo o negócio foi feito dentro de uma cabine de segurança com ar filtrado para não interferir em nada no experimento da plantinha. A planta usada é essa daqui, Arabidopsis thaliana. Essa planta, ela é a planta mais conhecida que tem. Ela é a planta padrão de se fazer experimento. Do mesmo jeito que... Essa tipo, pesquisa aí, né? Para fisiologia se usa rato, não? Para imunologia se usa camundongo. Às vezes rato. Depende do que você quer. Para genética se usa muito drosófilo. Então, existem algumas espécies de organismos que são muito conhecidas e que todo mundo usa a mesma planta, o mesmo bicho, para estudar para que os resultados sejam comparados. Não é isso? Então, a planta usada para esse experimento do solo lunar, ela é a planta mais conhecida que tem, que é a planta padrão de se fazer experimento com planta. Essa daqui. Aí, até bem simprão, trouxe aqui o artigo da Wikipédia mesmo para vocês verem. Beleza? Fui claro? Então, o genoma dessa planta, as características genéticas, o funcionamento dessa planta é muito conhecido. Está tudo mapeado. Está tudo mapeado. Agora, vocês vão ver por que isso é importante depois quando a gente for ver a análise de transcriptoma. Então, como você conhece exatamente como as células dessa planta funcionam, como a genética dessa planta funciona, você tem muita informação na hora de trocar ela de ambiente e ver o que aconteceu. No caso, plantar num solo de outro planeta. Não é de outro planeta, da Lua. Para comparar o crescimento da planta no regolito lunar, se usou isso aqui. Um estimulante de regolito lunar artificial. O que os caras fazem? O mais famoso é o JSC1, que foi usado realmente no experimento. Vamos lá. A informação química sobre o solo lunar, ela já vem sendo desenvolvida, os caras vêm estudando isso desde 69, quando voltou a Apollo 11, que pousou lá. Então você sabe muito bem a composição química do solo lunar. Então os caras pegaram coisas daqui da Terra, e fizeram um solo lunar para usar como controle. Um regolito. Mas, tipo, fizeram um regolito. Mas é lunar? Não. É de materiais terrestres sintetizados para se aproximar das propriedades químicas, mecânicas e de engenharia da Lua. Mas não é da Lua, é daqui. Então todo experimento... Eles simularam, né? Eles fizeram a simulação, mas com coisa do solo lunar. E com coisa daqui, que é isso que vai fazer toda a diferença no fim. Então, tudo que a planta fez no solo da Lua foi comparado ao que ela fez nesse artificial feito com coisas daqui, tentando imitar o da Lua. Beleza? Beleza. Tá aqui o primeiro resultado. Nasceu. É o que é o primeiro spoiler. Aqui com 6 dias antes do cara puxar ela e botar na aguinha e meter dentro do tubo. Então ela tá no começo aqui. Vocês vão ver que tem experimento até com 16 dias. Então aqui, o regolito artificial feito com coisas da Terra e o nosso, e aqui com amostras da Apollo 11, 12 e 17. Tá bonitinho. Nasceu, tá aí, que bonitinha a plantinha. Tá massa, tá verdinha, cheio de folha. Vamos olhar mais de perto. Raiz.
No nosso, ó, raiz. Raiz, né? Aqui já, já nem tanto. Então, nessa amostra da Apolo 11, nessa amostra da 12, nas duas amostras da 17. Então, a formação de raiz já não foi aquela toda, né? Já não foi tão bom assim. Então, sobrevive. Sobrevive. Mas, né? Se você estiver pensando em cultivar batata, não vai ser uma batata boa, nem grande, né? É, Então, é porque a olhando uma. batata tá a batata é a raiz, né? Então. Ela já tá, tá baixa. E aí eles foram ver floração. Então aqui no regolito produzido pelo homem, 16 dias depois já, aí deu florzinha. Que não Aí é todo bem mundo tem a mesma exatamente a idade. ideia que o brasileiro médio tem de florzinha. Eu quando vi isso, eu também não imaginei que isso era florzinha, mas isso é florzinha. Agora, olha aí, ó, nas Pra mim amostras da lua. parece ser folha, né? Pra mim é folha. Mas, Tipo, não vou cometer uma gafe de anatomia vegetal aqui, mas parece espinho, sei lá. hum, Desculpem, pra botânico. mim é folha. Não, Eu fui qualquer biólogo, coisa o pessoal da agronomia, da botânica, corrige aí pra gente. né? Meus amigos da graduação estão querendo Né? me matar essa hora. Bom, Apolo 11, aí já. Né. Inclusive, você vê que depois de 16 dias, ela já nem tá verdinha e feliz como ela tava com 6 dias, né? Não, tá. Isso Entendeu? aí Na é o 12, você vê corpo que estendido aí só. esse lugar onde Apolo 12 pousou já tem um regolito que permite um pouco mais, né? E da Apolo 17 teve uma que nem foi. Então, Mas a outra foi bem. é. É aquele deu, mas não deu, né? Foi, mas não foi. É, Quem uma foi, outra sabe? não foi. E aqui é a Mas análise todas são principal. menores que a do regolito. É. E aqui é a análise principal, que é a análise dos caras que não envolve o zóio, o zoiômetro. Né? O zoiômetro. Que aqui você olha, aqui você fala, né? O zóio, o Sim. zoiômetro. Aqui não tem zoiômetro. Lembra que a gente falou? É uma planta com a genética extremamente bem conhecida, com os genes extremamente bem conhecidos. Pronto. O que os caras foram fazer? Eles pegaram aquelas plantinhas, botaram no tubinho, extraíram o RNA mensageiro daquelas plantas. E foram ver isso. Qual que é a intenção? Você vai ver quais genes estão ligados e quais estão desligados. E aí você compara. Você pega uma planta que cresceu num regolito artificial feito pelo homem. Quais genes estão ligados e desligados? E quanto? Quão ligados eles estão? E pega uma planta que cresceu em outro solo e quão ligados e desligados esses genes estão. Então é uma metodologia que você vai olhar aqui. Um gene que está pouco ligado produz pouca RNA mensageira que vai ser traduzido em pouca proteína. Papo de tutor número 8. Vai lá que você vai entender. Depois volta aqui. Um gene que está mais ativado, mais ligado, ele transcreve mais. Ele produz mais RNA mensageiro que vai ser traduzido em mais proteína. Então assim você consegue medir quais genes estão mais ligados e mais desligados, como é que está a atividade genética dessas células, dessa planta. Então a metodologia pega aqui, RNA mensageiro. E o equipamento consegue sequenciar e dosar o quanto de RNA mensageiro você está sendo produzido para cada gene. E aí você solta um gráfico maluco desse. De que você tem genes diferencialmente expressos. Genes mais ativados em algumas células do que em outras. Em algumas amostras do que em outras. E aí isso te dá um perfil. Então você vê que na Apolo 11, olha o tanto de gene ligado aqui que não está ligado nas outras. E aqui na Apolo 12, ó, tá ligado esses genes aqui, que não tá ligado nas outras. É bem diferente. Então você consegue ver quais genes estão ligados e desligados. E outra coisa, esse é um resultado que ele é proporcional, ele é regulado pelo controle. Lembra do regolito feito pelo homem? Então você está vendo genes que estão mais ligados em relação àquela planta que foi cultivada no regolito feito pelo homem. Ou menos ligados, menos ativos que aquela planta feita, crescida no regolito feito pelo homem. Então você chega à conclusão que você tem aqui um tantão de genes diferencialmente expressos em relação à amostra controle, que é daquela do material terrestre feito pelo homem. E você vê que também
comparando o Apolo 11 com 17, com 12, são lugares bem diferentes da Lua, porque os genes ativos nessas plantas são muito diferentes. Então, já se coloca que, se você for tentar fazer agricultura na Lua, é meio que é a mesma coisa que você tentar plantar um negócio na areia do mar ou na terra roxa do interior do Brasil. Então, Tem na Lua, diferença. você tem diferenças desse regolito que faz a planta se comportar diferente. Ter genes mais ou menos ativos dependendo aonde você plantou ela. Mas, no miolo da coisa, você tem 42 genes, aí o cara meteu aqui a lista de todos eles, de genes que estão mais ativados nessas plantas, que foi comum a todos os 3 sítios, a todos os 3 lugares, a todos os 3 tipos de solo regolito. Esses 42 genes são os genes relacionados com estresse, principalmente por espécies reativas de oxigênio, por estresse oxidativo, por sal, por metal e por calor. Então, por mais que é bem diferente a resposta, comportamento, eu sei que você não gosta que eu falo. A resposta da planta, ela é diferente aos 3 tipos de regolito, mas existe uma coisa em comum. Tudo elas estão sofrendo. Estão com genes de estresse ativados. Então isso é uma resposta científica de dá para plantar? Dá. Mas a planta não é legal para ela. A planta apanha, a planta sofre, a planta entra, Tá ativa genes sofrendo de para crescer estresse. aí. Tá sofrendo. Tá sofrendo. Então, a outra novidade de biologia desse vídeo foi essa. Você consegue, olhando a quantidade de RNA mensageiro para diferentes genes, você consegue prever quais genes estão ativados e não muito ativados. Você consegue prever se essa planta está sofrendo ou não e o que é que ela está fazendo. Isso é usado para uma penca de coisa. Entendeu? Para imunologia, por exemplo, você quer saber se o linfócito está ativado para atacar um patógeno intracelular ou extracelular, você consegue ver pelos genes que estão ativos qual resposta imune que esse linfócito está querendo fazer. Então, é uma metodologia padrão, comum, que se faz bastante, mas nunca se comparou solo lunar com coisa feita aqui na Terra. Né? E a resposta é estresse. Cresceram sob estresse. É isso aí. Aí os caras pegaram a mesma informação, mas organizaram de uma forma diferente. Eles pegaram aqui a planta controle, 5 dias e 20 dias de idade. 6 days old, 20 days old. 6 dias de idade e 20 dias de idade. A controle do regolito feito pelo homem e das 3 regiões da Lua. E aí você vê que tipo, tem região essa região da Apolo, onde pousou a Apolo 17 aqui, ó, Presta tá não. ruim, né? Tá ruim. E aí eles classificaram um crescimento em severo, que é o ruim, que é tipo, não rolou direito, de uma planta small, uma plantinha pequenininha, para uma planta grande. Então o critério está sendo, se a planta cresceu e está grande, é porque ela conseguiu se lidar melhor com as coisas. E aí, separando isso, ele conseguiu ver a quantidade de genes diferencialmente expressos de novo. A quantidade de genes que estão mais ou menos ativados nessas populações. E viu que a planta que não conseguiu, a da Apollo 17, ela tem 1.117 genes ativados diferentemente. Então ela está respondendo muito diferente. Então, tipo, se você pensar que é a mesma planta em todos os lugares, a diferença é só o solo, você chega à conclusão de que é um solo bem diferente. Um regolito, essa região da Lua tem um regolito bem diferente das outras regiões. Mas eles conseguiram em comum ainda encontrar 25 genes, que não importa onde você planta, Entre não as importa o 3. tamanho da planta, não importa o tamanho da planta e onde ainda está em comum a todas elas, genes de estresse. Então, mesmo reorganizando por sofrimento, aqui está organizado por lugar, né? Aqui está organizado por sofrimento. O que há em comum são genes de estresse, genes ativados em resposta ao estresse. Então não foi legal. E aqui um print do próprio texto deles, tentando discutir o que poderia haver de diferente, porque tem uma pergunta que paira a pesquisa toda. O regolito, usado como padrão, feito pelo homem com materiais da Terra. Pô, mas ele não é quimicamente tudo feito para reproduzir as circunstâncias da Lua? É,
que ficou tão diferente? Por que a planta cresce bem nele e num negócio que é da Lua de verdade não cresce? E aí ele começa a discutir outras coisas, de que, tipo, por mais que você reproduza quimicamente aquele regolito, ainda assim, são com materiais, são com compostos químicos extraídos da Terra, que estão há milhões de anos na Sim. Terra, expostos às condições da Terra. E se você pensar nessas condições, a Terra tem atmosfera, a Terra tem camada de ozônio. Então a exposição a estresse oxidativo, a exposição a ventos solares, a exposição a raios ultravioleta, a diversos tipos de radiação, a tudo, na Terra é diferente porque tem atmosfera. E ainda tem camada de ozônio. Não sei até quando teremos. Se liga. Na Lua, não tem atmosfera na Lua. Na Lua, o solo, a pedra lunar, ela está em contato com o espaço profundo. Entendeu? Direto. Aqui a gente tem 100 km de atmosfera, do chão até lá em cima. Então, por mais que seja quimicamente feito para ser igual, não é, porque foi exposto a uma condição completamente diferente. E é a isso que eles atribuem. Ele fala de micro-ondas, de uma pá de coisa que pode ter Que pode acontecido ter lá. influenciado aí. Inclusive a posição, se você pegar uma região mais perto do Equador, mais perto do polo da Lua, a radiação bate ali de forma diferente também. Então, os caras atribuem a isso. Então, quimicamente pode ser que seja muito parecido, mas é um material que foi exposto a milhões de anos de um ambiente completamente diferente. Então, eles atribuem a isso a incapacidade de um solo, ou melhor, a capacidade limitada. Ele diz que os dados demonstram que o regolito lunar não foi benigno para o crescimento do substrato. Ele não fala que deu ruim, ele fala que não foi tão bom, não foi benigno. Sim. Não é a terra boa para plantar. Né? É, Então, vamos ter que fazer outra coisa aí, vai ter criar, que sei lá, mexer. Vai ter que mexer. Ah, não criar quer plantar. formiga. É, Formiga, humus, minhoca, eu bosta criar de vaca, formiga, sei lá. vai ter que Tem botar que alguma ver coisa lá. um Inclusive, adubo. também são características que não permitem a gente chamar aquilo de solo, né? Porque não tem essas coisas aí. Então, talvez transformar aquilo em um solo propriamente dito, É. quem sabe? Essa explicação Mas, deles faz sentido até pela diferença entre os diferentes solos da Lua, não só o regolito que a gente fez aqui, mas entre eles, né? é. Tudo deu diferença entre eles, pra caramba. E aí você vai se perguntar, mas peraí, tirando a atmosfera, tirando a química, tem uma outra diferença gritante entre a Lua e a Terra. Lembrando, essas plantas foram crescidas na Terra, com oxigênio da Terra, com aguinha. Ah, beleza, eu levo oxigênio e rego as plantas na Lua também, mas tem outra diferença. Na Terra a gente tem gravidade. Na Lua a gente tem 1/6 da gravidade da Terra. Então é uma outra coisa que o artigo nem toca. E aí depois que eu fui me cair minha ficha de que realmente o artigo não toca nesse assunto porque é um assunto mais ou menos ultrapassado. Aí de novo os caras da Terra plana vão reclamar. Que desde da década de 70, quando se começou o plano de estações espaciais, o homem a NASA e a Roscosmos, a Agência Espacial Soviética, vem construindo muita informação sobre a diferença de gravidade zero. De você crescer planta na gravidade zero, na microgravidade, no caso seria uma estação espacial, em volta da Lua. Então, será que além desse intemperismo ao espaço e dessa diferença química de solo, a gravidade poderia fazer alguma diferença? O artigo ignorou isso por um motivo muito simples. Não faz diferença. Porque isso já faz 40 anos que se tem esse conhecimento. Então aqui são Já fotos. plantaram lá. Vixe! E essas são fotos da Estação Espacial Internacional, que é a estação espacial que hoje a NASA, com a Roscosmos da Rússia, com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Japonesa, mantém em órbita. A China tem uma só dela, viu? A China não. As galera não se conversam. Acho que rolou um boicote que não deixaram a China entrar. Aí eles fizeram os dele. Fez a dele. Então já se planta no espaço. Então a gravidade meio que não dá ruim, não, tá? Então a ideia nossa foi essa, foi tentar abranger os motivos de por que nasce, mas por que não nasce direito, né? E aí a corrente Esse espacial estudo tá de aí. falta de... Agora, voltando aí para a Lua. Esse negócio da falta de gravidade, o pessoal estudou com planta, estudou com... Na verdade, o astronauta, né? O nonauta, sei lá como é que chama,
Ele ia para lá, ele era o piloto, mas ele era cobaia também. Ele voltava e a galera fazia um monte de estudo do que tinha alterado na fisiologia dele pela falta de gravidade. E Década viu de que dá 70. ruim um monte de coisa também. Eu lembro que a galera já fez um monte de estudo aí a respeito disso, aí da Nos Estados fisiologia dos Unidos, astronautas, como voltado. esses estudos Eles voltavam bem ruim. do ser humano no espaço por longa duração, eles começaram na década de 70 com as estações espaciais da Rússia, Salyut, depois a Mir, e os Estados Unidos tinha a Skylab. Então rolava de ficar lá 2, 3 semanas para ver o que acontecia. E cada vez foi expandido, né? Teve um cara que ficou no espaço 1 ano. Então, cada vez se... Tanto é que esse conhecimento é aplicado na própria ciência, né? Então, para os caras aguentar ficar tanto tempo lá, tem todo um protocolo de exercício, de coisa que tem que fazer, porque perde mineral tem desmineralização de osso, dá ruim na pressão arterial. Sim. Eles E passaram aí, a se vocês levar quiserem muita vídeo coisa para o sobre cara isso, poder trabalhar lá. comentário, se vocês quiserem vídeo sobre isso, tem bastante ciência mostrando o que a microgravidade faz com o homem a longo prazo. Belezura? Tem. Belezura. Foi? Tranquilo, meu? Foi. Cortar mais pra tela azul aqui. Rapaz, segurou. Eu tava aqui com medo de cair, de travar. Gente, talvez vocês vejam os cortes, talvez não, mas caiu umas 4 vezes na internet durante a gravação desse vídeo, viu? Trava. Então, galera, Cheguei no fim. Não esquece de nós não, viu? Deixa o like, ajuda o algoritmo a recomendar nós. Se inscreve aí, segue nós nas redes sociais. E dá um feedback para nós aí. O que mais vocês querem ver por aqui? Sempre perguntas, deixa no comentário, a gente responde com a maior dedicação. Beleza? É isso aí. Beleza, velho. Massa. Valeu. Aprendi bastante sobre o espaço. Valeu, abraço. Tchau.